Pronto, só começou 20 minutos, para, tá? Então, ó, então vamos começar com lembrando o gráfico da tangente hiperbólica. X e Y, tangente hiperbólica no 1, né? Aqui o menos 1. Então a tangente hiperbólica tem um gráfico assim. Então você veja que a tangente hiperbólica, a função tangente hiperbólica que vai de R em R, né? Ela é injetiva porque ela é estritamente crescente, ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Em R não, mas não é sobrejetiva. Assim ela não é invertível. Mas o que atrapalha a sobrejetividade é que ela não cobre esses dois intervalos. Mas você observa o seguinte, pelo que foi feito, a imagem da tangente hiperbólica é o intervalo menos 1 aberto. Então eu resolvo esse problema criando a seguinte função. A função I TGH de R em menos 1 dada por I TGH de X igual a tangente hiperbólica em X, qualquer que seja o X real, essa sim, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, é invertível. Então, essa função é invertível. Aí a literatura chama, tá certo? Daí vem a definição. A função inversa, da função que eu chamei de I TGH, ela é chamada função arco tangente e hiperbólica, sendo denotada por arc TGH. É evidente que ela vai de onde? De menos 1 aberto nos reais. E daí dessa definição você tem todas aquelas propriedades, né? O arco tangente hiperbólica da ITGH aplicada em X, isto é, o arco tangente hiperbólica da tangente hiperbólica de X é X, qualquer que seja o X real, tá? A ITGH do arco tangente hiperbólica em X, isto é, a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica em X, isso é X, mas é X, qualquer que seja o X no intervalo menos 1, isto é, no domínio do arco tangente hiperbólico, tá? De fato, sintetizando as duas, você tem o seguinte, dados X no intervalo menos 1 e Y real, você tem que o Y é o arco tangente hiperbólica de X
se somente se o x é a ITGH de y, ou seja, é a tangente hiperbólica de y. Tá? O arco tangente hiperbólico de zero é quem? É zero. Por quê? Porque a tangente hiperbólica de zero é zero. Tá? Você tem até o gráfico, né? O gráfico, ó. O gráfico, tá, da tangente hiperbólica, do arco tangente hiperbólico. O gráfico, isso aqui. Como é a inversa, o gráfico é assim, ó. Esse é o gráfico da função o quê? Arco tangente hiperbólica. Tá? Passa por aqui. Que é a inversa daquela função lá. Desse gráfico aqui, ó. Ó. O inverso disso aqui, tá? O gráfico dessa. Daí, isso aqui também é o gráfico da ITGH. É o gráfico tanto da tangente hiperbólica como da ITGH. Mas tem mais. Se você analisar, ó, seguinte, dado x pertencente ao intervalo menos 1, 1, tá? O arco tangente hiperbólico em x, claro, pertence a R, claro, né? Voltando, né? Pertence a R. O arco tangente hiperbólico, ele é uma função diferenciável. O arco tangente hiperbólica não, desculpe. A função ITGH, ela é função ITGH, que é a minha função f. Aqui eu vou usar o teorema da função inversa. Para isso, a f será a ITGH, portanto, a f é menos 1 é o arco tangente hiperbólico. Então, a minha função ITGH, que é a f, é diferenciável em f é menos 1 de x, ou seja, é diferenciável em arco tangente hiperbólico em x, e quem é a derivada da ITGH no arco tangente hiperbólico de x, ou seja, quem é a derivada da f em f é menos 1 de x? É a derivada da tangente hiperbólica em x. Olha aqui. É a derivada da tangente hiperbólica em x, que é quem? Que é a secante hiperbólica ao quadrado no arco tangente hiperbólico de x, que, portanto, é diferente de zero. Por quê? Porque é maior do que zero. Então, perceba você, essa função ITGH, ela vai desse intervalo nesse, e ela é contínua. As primeiras hipóteses do teorema da função inversa são satisfeitas. Além disso, dado x no intervalo menos 1, 1, a ITGH, ela é diferenciável no arco tangente hiperbólico de x, e a sua derivada no arco tangente hiperbólico de x é maior do que zero. Portanto, é diferente de zero. Logo, pelo teorema da função inversa, a inversa da ITGH, isto é, o arco tangente hiperbólica, é o quê? Diferenciável. É diferenciável em x, e quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? Ou seja, quem é a derivada da inversa da f em x? É 1 sobre a derivada da f em f é menos 1 de x. Ou seja, é 1 sobre derivada. Quem é a derivada, né, da f em f é menos 1 de x? É a secante ao quadrado no arco
tangente hiperbólico, o quê? Em x. Tá certo? Só que você precisa lembrar aqui, ó. Você precisa lembrar que o cosseno hiperbólico ao quadrado em x menos o seno hiperbólico ao quadrado em x, isso é 1, qualquer que seja o x real. Conclusão. Divide pelo cosseno hiperbólico ao quadrado, eu tenho que 1 menos o quê? A tangente hiperbólica ao quadrado é igual a quê? Secante hiperbólico ao quadrado. Isso dividiu pelo cosseno hiperbólico ao quadrado. Então, isso é verdade, qualquer que seja x real. Portanto, quem é isso aqui? Isso aqui é o quê? É 1 sobre 1 menos a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico em x, isso aqui ao quadrado. Mas quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico em x, se o x é real, ó, dado, desculpe, se o x está no intervalo menos 1, se o x está no intervalo menos 1, tá certo? Se o x está, e é o que está olhando, se o x está no intervalo menos, tá, se o x está no intervalo menos 1, quem é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico em x? É x. Então isso aqui dá o quê? Dá 1 sobre 1 menos x2. Ou seja, a derivada do arco tangente hiperbólico em x é quem? É 1 sobre 1 menos x2. E essa derivada é para qualquer x, olha aqui, ó, o início, ó. Tudo foi construído para todo x no intervalo menos 1, 1. Para todo x no intervalo menos 1, 1, o arco tangente hiperbólico é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco tangente hiperbólico em x? Ou seja, daí você tem o seguinte, a função arco tangente hiperbólica é diferenciável, e a derivada do arco tangente hiperbólico em x é quem? É 1 sobre 1 menos x2, qualquer que seja o x no intervalo menos 1, 1. Tchau. Quanto tempo aí? Ainda tem tempo, tá? Agora, você não pode esquecer o seguinte. Lembre que a integral de 1 sobre 1 menos x2, integral em x, é metade do logaritmo natural do módulo de 1 mais x sobre 1 menos x, mais c. Ou seja, agora preste bem atenção, o domínio dessa função não é o intervalo menos 1, 1, não. São 3 intervalos, é um intervalo menos infinito, menos 1 aberto, união com esse intervalo, união com o intervalo 1 mais infinito. Mas essa igualdade quer dizer, entre outras coisas, que nesse intervalo aqui, a derivada dessa função é a função 1 sobre 1 menos x2, que é a derivada do arco tangente hiperbólico. Ou seja, as funções arco tangente hiperbólico e essa função aqui, as duas são primitivas da mesma função, 1 sobre 1 menos x2, nesse intervalo. Portanto, elas diferem por uma constante. Logo, existe uma constante C real, tal que o arco tangente hiperbólico em x é o quê? É o logaritmo natural, é metade, é o quê?
é metade do logaritmo natural do módulo de quem? De 1 mais x sobre 1 menos x, mais c, qualquer que seja x no intervalo menos 1. Por quê? Porque as duas funções têm a mesma derivada nesse intervalo. Isto é, ou seja, se você pegar e estudar o sinal de 1 mais x sobre 1 menos x, você vai ver o seguinte, ó. Ó, olha aqui, ó. Grave isso aqui, ó. 1 mais x. Quem é a raiz? Menos 1. Aqui é negativo, aqui é zero, aqui é positivo. 1 menos x. Quem é a raiz? É 1. Só que 1 menos x é 1 menos x. Aqui é positivo. Aqui é zero, aqui é negativo. Quando eu fizer o quociente dos dois, que é 1 mais x sobre 1 menos x, no menos 1 é zero, no 1 não existe, aqui é positivo, negativo, negativo. Então, olhe para cá. Nesse intervalo, essa função é positiva, então o seu módulo é ela mesma. Ou seja, o arco tangente hiperbólico, em x é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x mais c. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Em particular, a igualdade vale em todo x aqui, em particular vale no zero. Ou seja, o arco tangente hiperbólico de zero, que é quanto? Zero, é igual a... Isso aqui no zero, fica o logaritmo natural de 1. Zero, então fica 0 mais c. Isto é, o c é 0. Daí, você tem que o arco tangente hiperbólica em x é metade do logaritmo natural de 1 mais x sobre 1 menos x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Feito. Então, você tem a expressão do arco tangente hiperbólica em x. Tá? É uma função diferenciável, quem é a sua derivada? É 1 sobre 1 menos x2, qualquer que seja x aqui. Agora vamos ver a função cotangente hiperbólica. O seu gráfico é assim. Ó. Sua cotangente hiperbólica ela é injetiva, porque se eu pegar dois números reais distintos, ou eles são positivos, as imagens são distintas, ou eles são negativos, as imagens são distintas. Ou um é negativo, ou o outro é positivo, as imagens são distintas. Então, a função cotangente hiperbólica, ela é injetiva, mas ela não é sobrejetiva, ou seja, a função cotangente hiperbólica, que vai de onde? Que vai de R asterisco em R, porque o domínio é R asterisco, tá certo? Ela é injetiva, mas não é
sobrejetivo. É uma função injetiva, mas não é o quê? Sobrejetivo. O que atrapalha? Pronto, encerra, começa.